Trago para vocês hoje um debate muito quente entre as deputadas federais Júlia Zanatta e a deputada Sâmia Bonfim. Olha, tem tudo para pegar fogo esse debate, com temas polêmicos, e não tem como não assistir até o final do vídeo. A Júlia Zanatta destrói toda a narrativa que a Sâmia Bonfim vai colocando ao longo do debate. Lógico, a mediadora faz as perguntas, a Sâmia Bonfim coloca sua narrativa, encaixa a narrativa na pergunta e a Júlia Zanatta destrói completamente a narrativa. Então vamos assistir aí a esse grande debate entre a deputada federal Júlia Zanatta e a deputada federal Sâmia Bonfim. Vamos aí ao debate. A gente vai falar com as deputadas federais Sâmia Bonfim, do PSOL, e a Júlia Zanatta, do PL. Sâmia, que é deputada por São Paulo, e Zanatta, que é deputada por Santa Catarina. Muito bom dia às duas, tudo bem? Bem-vindas. Eu vou começar pela... Tudo bem? Eu vou começar pela Júlia Zanatta para saber como que você observou os fatos dessas últimas semanas em relação à entrada ou saída de mulheres do governo, e dá para dizer que a direita combate o machismo no país? Bom dia, Basília. Bom dia, colega Sâmia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu sempre falo, Basília, né, e a todos que estão nos assistindo, que eu não acho que alguém tenha que ser escolhido por ser homem ou mulher, ou pertencer ser de tal lugar, do sul do país ou do nordeste, ou ser branco ou negro, enfim, eu sempre acho que as escolhas devem ser feitas pela competência. Inclusive, foi uma fala do próprio Lula. Ele falou isso quando foi criticado. Mas é importante aqui a crítica porque o discurso do presidente Lula passa longe de suas atitudes. Ele se elegeu com um discurso dizendo que ia dar lugar em seu ministério, né, ou nos cargos de menor escalão ali, para as minorias. A entrada dele naquela rampa com um representante de cada minoria demonstrou que ele faria isso, mas as suas atitudes não estão sendo essas. A gente vê as mulheres de seus ministérios sendo fritadas, inclusive sendo demitidas de maneira... ele deixa a pessoa sangrar até que seja demitida, depois em seu lugar coloca pessoas do centrão. Então ele merece sim ser criticado. Em outra fala do presidente Lula, ele disse que tenta colocar mais mulheres e mais negros em seu ministério, mas que não acha. Veja só, Basília, você acha que não tem mulheres capacitadas e qualificadas para ocuparem cargos no governo Lula? E se você for ver a proporção de quantas mulheres tinha no governo Bolsonaro e no governo Lula, tá a mesma quantidade hoje. Saiu uma matéria sobre isso, você pode, quem está nos assistindo pode pesquisar no Google. Então, a gente vê essa fala do presidente Lula sobre a Glaze ser bonita, né? E sinceramente não me importa se alguém é bonito ou feio para ocupar um cargo. E ele falou isso desqualificando, né, vamos dizer assim, companheira, uma aliada dele de luta. E o que a gente vê é que se fosse o Bolsonaro falando isso, o mundo cairia. Nós veríamos a Sâmia criticando, nós veríamos a própria Glaze criticando, mas o que a gente vê é uma submissão e um silêncio das próprias feministas que dizem lutar por mais espaço para as mulheres nos governos ou na própria política. Vou passar para o outro lado e eu preciso que vocês se atenham também a esse objetivo da pergunta. É coisa de direita, de esquerda? O que os dois campos políticos, a gente sabe que tem um centro político também, mas olhando para os extremos, o que esses dois campos, direita e esquerda, estão fazendo para combater o machismo? Porque todas as mulheres, em algum momento de suas vidas, ainda mais se elas estão dispostas a viver na vida pública, elas já sofreram algum tipo de preconceito. Então, agora, ouvindo uma parlamentar do lado da esquerda, Sâmia, como você recebeu essas declarações recentes, né, essas repercussões recentes do que tem sido dito por autoridades aqui no país e o que a esquerda tem feito para combater o machismo? Bom dia. Bom dia,
Bom dia a todos. Primeiro, acho que a deputada Júlia Zanata ou não me conhece ou está me confundindo. Essa semana mesmo, no plenário, ela pôde ver qual foi o nosso posicionamento sobre a declaração de Lula. O Lula errou, Lula foi machista, é uma declaração deplorável e o correto seria ele se retratar diante do que ele disse. O machismo é algo estrutural da sociedade brasileira. Tem expressões na esquerda e na direita. Qual é a diferença? A forma como cada um desses campos reage, atua e cobra diante dessa situação. No meu ponto de vista, Lula deveria se retratar. No meu ponto de vista, deveria sim haver mais mulheres, negros e negras nos ministérios e nos postos de comando, porque de fato não foi só uma promessa de campanha, é uma necessidade. Aí eu discordo frontalmente da deputada Júlia Zanata. É evidente que é necessário que as pessoas estejam lá pela sua competência, pelo seu compromisso com o país, mas é fundamental mirar na presença dos setores minorizados nos espaços de poder, porque isso faz diferença no conteúdo daquilo que é proposto pelo governo. Não sou uma feminista de ocasião e tampouco nego o feminismo, só lembro que ele existe para atacar os meus adversários políticos. Porque eu também não vi essa suposta indignação quando hoje líder da oposição, deputado do Rio Grande do Sul, em plena CPI do MST, me ofereceu remédio ou hambúrguer porque eu disse que estava nervosa. Ou então, quando o ex-presidente Bolsonaro se referia a duas adolescentes venezuelanas dizendo que ali pintou o clima. Ou quando ele falou para uma jornalista que ela estava querendo, aspas, dar futuro. Ou então, quando ele se referia à deputada Maria do Rosário, dizendo que ela não merecia ser estuprada. Eu acho que é importante que a gente tenha coerência e que se lembre que foi o feminismo que nos possibilitou, inclusive, estar aqui hoje, exercendo o nosso papel como parlamentares, e ter coerência para cobrar do lado que for que os homens não sejam machistas. Zanata, eu vou repetir a pergunta para que você tenha oportunidade, brevemente, já que a gente vai mudar de assunto já, de também responder o que a direita faz para combater o machismo no país. Bom, eu não sei se a deputada Sâmia estava me chamando de feminista de opinião, mas eu não sou feminista, ela deve saber disso, né? Inclusive, eu tenho várias falas sobre isso, mas vamos relembrar uma fala do presidente Lula sobre feminismo que ele disse, Sâmia, em 1979, ao jornal Lampião da Esquina. Ele disse que feminismo, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Isso não é fala minha, é do presidente Lula. Pois bem, o que a direita faz para combater o machismo? Veja bem, Basília, né? É óbvio que todos nós que entramos na política, eu ou a deputada Sâmia, ou qualquer um, seja homem ou mulher, nós enfrentamos desafios, porque a política é um ambiente hostil de competitividade. Então, eu não fico analisando se cada pedra no meu caminho vai me prejudicar. Eu simplesmente estou sempre pronta para o combate e passo aquilo ali. Agora, vamos dizer, recentemente, em uma entrevista ao jornalista, ao colunista Léo Dias, o Bolsonaro citou vários nomes para o Senado em vários estados. Em Santa Catarina, ele citou 2 nomes, Carol Detoni e eu, Júlia Zanata. Certamente, o presidente Bolsonaro ele não fez isso pensando em dizer, vou colocar o nome delas porque elas são 2 mulheres. Não, ele falou o nosso nome porque ele acredita que a gente, que tem 2 parlamentares ali que estão desenvolvendo bem o seu trabalho. E é isso que importa, certo? Então, a direita, ela olha muito mais para isso do que vou colocar mulheres aqui para pagar pedágio para dizer que estou colocando mulheres, que é o que parece que Lula tem feito, porque ele prometeu isso. Mas você veja que o resultado é o mesmo, porque o número de mulheres no governo Bolsonaro é o mesmo que tem hoje no governo Lula. Mas o Lula e as feministas ficavam chamando Bolsonaro de misógino, machista, que não dava espaço para mulheres. Sâmia, existem várias manifestações, conteúdos na internet criticando, como a gente viu até aqui na entrevista, o feminismo. Você acha que o feminismo perde quando mulheres dizem que não são feministas?
Olha, sempre existiu mulheres que negam o feminismo, mas são as mesmas que se utilizam das conquistas da luta feminista para poder exercer os seus direitos, para poderem estar onde elas estão. O direito ao voto, o direito à participação política, o direito ao planejamento reprodutivo, o direito ao divórcio. Poderia dar um número de outros exemplos que foi fruto da luta organizada do movimento de mulheres. E ele ainda se faz e se prova necessário em momentos como esse, em que a gente vê declarações da esquerda ou da direita, ou quando a gente vê uma subrepresentação feminina do parlamento, ou quando a gente vê que as principais atingidas pela enchente, pela fome, pelo desemprego, pelos piores salários, são as mulheres. Ao contrário, Basília, por mais que existam mulheres antifeministas, e aqui na correção, deputada Júlia, não lhe chamei de feminista de ocasião, disse que a senhora só lembra que o feminismo existe quando se trata de atacar os adversários, porque no restante do tempo repudia o feminismo, mas como parlamentar que é, usufrui das conquistas da luta feminista para poder exercer o seu direito de estar lá atuando no parlamento. Então, por mais que exista esse segmento, né, da extrema-direita que nega o feminismo, o fato é que ele está cada vez mais forte, pulsante e atuante no mundo inteiro, e inclusive é o principal freio da extrema-direita no Brasil e no mundo. Propositalmente, a gente dedicou mais tempo aqui do Dois Lados para falar desse assunto, porque está sendo pauta agora na imprensa, mas é uma pauta diária para as mulheres. Falar sobre essas dificuldades de acesso a espaços, a ter voz. Eu espero que a gente volte a esse assunto como uma notícia, mas para falar do lado positivo, das superações, tão em breve. Vamos mudar de assunto, porque essa é uma semana em que também ficou marcada a decisão da Justiça de colocar ali na agenda do dia 25 de março o início do julgamento para o recebimento ou não da denúncia pela tentativa de golpe no país, que tem entre os acusados o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paralelamente a isso, lá no Congresso, de onde as senhoras vêm, tem a proposta que prevê um perdão aos condenados, ou seja, mais pessoas podem ser condenadas neste caso, e lá no Congresso já caminha uma proposta prevendo essa anistia, quem já foi condenado e também já uma expectativa para os que serão condenados no futuro. Vou começar pela Júlia Zanatta, que é uma defensora desse texto. Vai passar? Eu acredito que vai passar, tem clima para passar agora já, né? Os outros parlamentares, né? Não só os parlamentares do PL ou mais à direita, mas a gente tem conversado com parlamentares no ano todo passado, com parlamentares de centro, que a gente vê a indignação deles também quando eles perceberam que a Débora Rodrigues, por exemplo, que colocou lá na Estátua da Justiça, perdeu o anel com o batom, depois foi logo apagado, ou seja, né, não foi uma depredação de patrimônio público, por exemplo, foi condenada a 17 anos, né, mais que traficantes. Então, o Congresso entendeu que é uma pauta sensível, que é preciso fazer justiça, que não foi observado o devido processo legal nesses julgamentos, não foi feita a correta individualização das condutas. Eu tive acesso a alguns processos, principalmente de catarinenses aqui, que eu acompanhei mais de perto, em que é tudo genérico, né? Todas as pessoas cometeram os mesmos crimes, tiveram os mesmos atos, ou seja, não foi feita a individualização. E nenhum dos parlamentares que a gente conversa, eles estão dizendo, não, quem depredou alguma coisa não deve ser punido. Não, não é isso, né? Nós queremos que quem depredou, que é uma minoria, seja punida de acordo, e não como se fosse golpe de Estado, ataque ao Estado democrático de direito, todos esses crimes inventados aí, né, que inclusive foi aprovado quando revogaram a Lei de Segurança Nacional pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Pois bem, hoje eu diria que existe sim clima para passar a anistia na Câmara dos Deputados, e eu tenho convicção que o presidente Hugo Motta irá pautar esse tema, porque é um tema de interesse da sociedade, porque a gente não pode viver num ambiente que o crime não tenha castigo e a gente tenha castigo sem crime. Todos da Lava Jato estão se livrando, inclusive recuperando a sua elegibilidade, né? E os
do 8 de janeiro, coitadinhos, estão sendo condenados a penas maiores que traficante. Isso não é compreensível para o público em geral. E você acha que o ex-presidente vai ser condenado? A gente tem falado com aliados de Bolsonaro que prevêem até uma prisão antes do fim deste processo. Pelo menos é a perspectiva, o termômetro deles. Justiça ou perseguição? Você acha que o ex-presidente vai ser condenado? Tudo isso que vem acontecendo é uma perseguição para tirar Bolsonaro do jogo político de 2026, aniquilá-lo politicamente, né, para que ele perca a moral, mas isso tem sido o contrário, ele tem crescido, as pesquisas mostram que hoje ele já ganharia de Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal não tem a mínima condição técnica de imparcialidade para julgar Jair Bolsonaro. Vamos lembrar frases aqui de Barroso, tipo, nós derrotamos o bolsonarismo. O Flávio Dino seria a mesma coisa que colocar a Sâmia Bonfim para julgar, com todo respeito, para julgar Jair Bolsonaro, né? Porque o Flávio Dino tem falas, tipo assim, dizendo que Jair Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Tem um vídeo dele falando isso. Então, não tem a menor imparcialidade o Supremo Tribunal Federal para julgar Jair Bolsonaro. Lembrando que imparcialidade é não tomar partido, né, ser um julgamento justo. Então, é óbvio que ele vai ser julgado em uma única instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que toda a narrativa já foi montada para condená-lo, para tirá-lo do jogo, humilhá-lo, enfim, mas o tiro vai sair pela culatra. Eu tenho certeza que o que estão fazendo é fortalecer a liderança política de Jair Bolsonaro. Sâmia, você que é deputada, não é magistrada, avalia que vai ter a condenação do ex-presidente? Sim, vai ter a condenação do ex-presidente, deve se dar nos próximos meses, porque as provas são fartas do envolvimento nele na tentativa de golpe de Estado. Seja da minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, seja o fato dele próprio ter editado essa minuta, seja o diálogo que teve com os representantes da Marinha e da Aeronáutica para que pudesse entrar em cena quando uma eventual GLO pudesse ser acionada, e aí a conexão com a baderna do 8 de janeiro. Mas sabe o que eu acho interessante nessa discussão? É que muitas vezes, quando os bolsonaristas vão justificar o projeto da anistia, eles recorrem a pessoa X ou Y que estava diretamente, né, na depredação do 8 de janeiro e disse que é por elas. Ninguém acredita nessa história. Mas, assim, nenhuma criança de 5 anos acredita que a preocupação com o projeto da anistia é com as pessoas que estavam ali. As pessoas estão presas, algumas podem ter a prisão relaxada, pode ter uma pena diferenciada, mas se cometeram um crime, devem pagar por isso. Isso é a primeira coisa que os bolsonaristas sempre dizem, mas nesse caso, eles se esquecem. Aliás, diziam que eram os petistas, eram os milistas, querem anistia para os milistas, cada hora eles escolhem um argumento. Mas só que é o seguinte, pedem anistia para o Bolsonaro antes mesmo dele ser condenado. E você sabe que ele vai ser. O cara tem uma série de provas de envolvimento, passou os últimos 4 anos se organizando para isso. Foi o primeiro presidente da história que não foi reeleito, e não poderia ser diferente. Olha o que ele fez com esse país durante a pandemia, olha a forma como ele tratou, desrespeitou a população brasileira, perdeu depois que dá um golpe. E mesmo, pode ser que eles consigam aprovar esse projeto da anistia no Congresso, não seria a primeira vergonha do Congresso Nacional, não seria a primeira aliança de Bolsonaro com o Centrão corrupto, isso é o modo operandi dele da vida inteira. Agora, mesmo essa anistia pode ser derrubada no Supremo depois, porque ela também é ilegal. Então, nós estamos bastante tranquilos de que esse fascista Bolsonaro vai ter a sua punição e vai para a cadeia. Para equilibrar aqui a quantidade de perguntas, responda rapidamente, Sâmia. Você acha que o projeto da anistia vai passar? Basília, pode ser fácil. A gente vai lutar muito para que isso não aconteça. Se acontecer, vai ter mais uma vergonha do Congresso Nacional. Mas caso passe, a gente vai judicializar e vai derrubar ele. Não há solução para o Bolsonaro. Ele vai ser preso. Conversamos hoje com as deputadas federais Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Eu deixo desde já o convite para que vocês voltem. A gente precisa de mais mulheres debatendo no CNN Dois Lados. Até mais. A esquerda sempre tem as mesmas narrativas, facilitando demais a vida da direita. Para quebrar essas narrativas é muito fácil.
E Júlia Zanata faz isso com maestria, quebrando com toda a sutileza que ela tem, destrói ali toda a narrativa da Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim é uma das deputadas de esquerda mais fiéis às narrativas que a esquerda tem, colocando ali com unhas e dentes, pregando aquela narrativa, querendo colocar sua ideologia e sempre sendo destruída por algum deputado ou deputada de esquerda. E dessa vez ela bateu de frente com a deputada federal Júlia Zanata, que não aliviou em momento algum para ela. Mas e aí? O que vocês acharam desse grande debate? Foi sensacional, não foi? Coloca para mim aqui nos comentários, quero ler cada comentário de vocês a respeito desse debate. Vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, compartilhem o vídeo e principalmente, pessoal, se inscrevam no canal e ativam o sino de notificação para vocês ficarem ligados ao tempo todo das notícias. Então, até a próxima e fiquem com Deus.